Acho que estamos todos aparecendo. Muito obrigado por estarem hoje conosco. A senhora Olívia Medeiros, do Ministério da Saúde, coordenadora de doenças crônicas não transmissíveis na Secretaria da Atenção Primária, o Dr. Fádulo Fraige Filho, presidente da ANAD, da FENAD e vice-presidente eleito da IDF Região SACA, Gilberto Casanova, presidente da ADJ Diabetes Brasil, o Lucas Xavier, fundador da Liga de Atenção ao Diabetes da Escola de Enfermagem da USP, jovem líder em diabetes pela ADJ e pela IDF, atualmente representante dos jovens líderes da região SACA também, América do Sul e Central, pela Federação Internacional de Diabetes, e o Dr. Domingos Malherbe, atual presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, muito obrigado pela presença num dia tão especial que antecede o Dia Mundial do Diabetes. Então, hoje temos assuntos muito importantes aqui para debater e trazendo a perspectiva, então, de diferentes stakeholders, né, como hoje em dia se diz, né, então, que são aí envolvidos nessa mesma questão, que é o diabetes, que é uma das principais doenças crônicas não transmissíveis, e principais porque a prevalência é muito importante, uma prevalência muito alta na população, como a gente vai ver alguns números logo mais, mas também em termos de causa de mortes, infelizmente. Então, o diabetes, apesar de já se conhecer muito bem sobre a doença há muitos anos, né, há anos e anos, tanto é que no próximo ano se celebra os 100 anos de descobrimento da insulina, que foi um dos medicamentos, hormônio, né, no caso, que mudou completamente a forma de se ver, se tratar e de se pensar aí a vida de quem recebia o diagnóstico de diabetes. Apesar disso, né, apesar dos 100 anos de descobrimento, ainda a gente sabe que existe uma série de dificuldades, né, no tratamento, muitas vezes, de pessoas com diabetes e também em relação à prevenção que poderia ocorrer em muitos casos. Então, muito obrigado pela presença de todos e todas que nos assistem também. Eu vou pedir para quem tiver algum comentário, alguma pergunta, para colocar no Facebook, e pedir ajuda do Lucas para monitorar o nosso Facebook e trazer aqui para nós perguntas e comentários que venham a surgir. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui algumas telas hoje, só para a gente iniciar o nosso debate, né? Mas claro que o que eu estou mais interessado é ouvir o que cada um dos participantes tem a dizer, e também quem nos assiste tem a perguntar, né, ou a comentar. Muito bem. Então, os assuntos de hoje são a campanha do Dia Mundial do Diabetes de 2020, que acontece amanhã, o Dia Mundial, as prioridades e desafios atuais do diabetes no Brasil e o que esperamos conseguir até o próximo Dia Mundial em 2021. Pensando, então, quais serão os desafios e as prioridades que nos dedicaremos aí a enfrentar e para mudar eventuais cenários identificados pelos participantes. Então, como eu disse, o Dia Mundial do Diabetes, dia 14 de novembro, porque é o dia de aniversário de um dos descobridores da insulina, do Frederick Banting, né, que junto com um grupo de pesquisadores descobriu aí esse hormônio que mudou drasticamente os cuidados com diabetes, essa descoberta na Universidade de Toronto, em 1921. E esse ano, aqui é o primeiro aspecto que eu vou pedir um comentário de cada um dos participantes da live de hoje, é que esse ano
o Dia Mundial do Diabetes, ele enfatiza o papel da equipe de enfermagem. Então, ele valoriza aí os enfermeiros e enfermeiras, mas também, claro, técnicos, assistentes, e por que não, né, englobando também aí os agentes comunitários, né, que se tornaram um braço importante das equipes de enfermagem na atenção primária, né, aqui presente a senhora Olívia, que representa o Ministério da Saúde, mas que é exatamente da Secretaria da Atenção Primária, né, e os enfermeiros e enfermeiras têm um papel fundamental, tanto na prevenção do diabetes, como depois nos cuidados da pessoa que tem diabetes, na educação em diabetes, no acompanhamento, tanto da condição como, muitas vezes, das complicações que acabam acometendo pessoas com diabetes, né? E em relação a escolha do tema, a escolha do tema foi uma escolha casada com a Organização Mundial da Saúde, então a Federação Internacional de Diabetes, né, aí aproveitou que a Organização Mundial da Saúde também estava dedicando esse ano ao papel das equipes de enfermagem, né? E isso por quê? Porque entre os profissionais de saúde, aqueles da equipe de enfermagem ocupam quase 60%, né, do número de profissionais de saúde, né? Isso significa quase 20 milhões de profissionais de enfermagem em todo o mundo. E a Organização Mundial da Saúde chama a atenção de que, para se atingir aí a cobertura universal da saúde, que é o que se espera para que as pessoas tenham esse atendimento global, né, e possam estar bem assistidas, ainda serão necessários mais 9 milhões de enfermeiros e enfermeiras em todo o mundo. Bom, então, para não continuar aqui só falando sozinho, que seria muito chato, eu gostaria de convidar, então, cada um dos participantes de hoje para comentar sobre essa escolha, né, e sobre o significado, então, do Dia Mundial do Diabetes com esse tema dos enfermeiros, da equipe de enfermagem. Vou chamar... Isso, bom, Gilberto, já que você se ofereceu, muito obrigado. Pode começar, por gentileza. Vamos lá, boa tarde a todos. Desejar uma ótima tarde, dar um grande abraço em toda essa turma que está aqui. Eu estou com medo aqui, porque só tem fera aqui perto de mim, então são grandes amigos e pessoas que a gente conhece já há um bom tempo, são pessoas que trabalham e fazem o bem e que trabalham já há muito tempo com diabetes, então a gente sabe do conhecimento que eles têm, que todos têm, né, sobre o assunto e que gostam desse assunto. Então eu tenho certeza que aqui hoje nós vamos nos divertir bastante e espero que a gente consiga divertir todo mundo que esteja assistindo aqui com a gente. Temos 2 maravilhosos médicos aqui com a gente, mas hoje vamos começar a falar desse cara que está do meu lado aí na tela, o Lucas, que é enfermeiro, né? Tá se formando, Lucas, ou já está formado? Tá quase, falta pouco. Está chegando lá. Mas na ADJ, eu vou falar da ADJ, que é onde eu tenho um conhecimento maior, a gente tem sempre a nossa maior equipe, é a equipe de enfermagem. Quando a gente tem na... Acho que o Gilberto caiu, né? Acho que cortou. Gilberto, acho que você caiu. Pode... você estava falando sobre a equipe de enfermagem, isso. Uhum. Tá. Então, a equipe de enfermagem é sempre a equipe que está mesmo no front, no atendimento, é quem faz, realmente quem faz as ações.
Dentro da DJ, a gente tem uma equipe de enfermagem grande, e só para colocar como um exemplo, quando a gente faz o acampamento, né, que a gente faz no NR, junto à Unifesp, a equipe de enfermagem é, de longe, a maior equipe que está lá com a gente, e realmente não é difícil a gente falar que são os que mais trabalham, né? Porque lá todos trabalhamos bastante, mas é quem realmente está em contato direto com as crianças, quem faz o contato direto com os pacientes, com as pessoas que têm diabetes, são os enfermeiros. Então, vamos deixar o nosso parabéns e a nossa homenagem aos enfermeiros, principalmente hoje falando do Dia Mundial do Diabetes, que vai ser comemorado amanhã. E como o Mark falou, acho uma coisa sempre importante a gente colocar, principalmente quando a gente fala e escutam a gente, pessoas que têm diabetes tipo 2, insulina é a grande medicação para quem tem diabetes. De longe é a melhor. Mas aí, o resto da turma vai acabar conversando bastante com a gente. E só para colocar que a Olivia, que está aqui perto também, para que ela participe com a gente, que ela brinque, converse aqui com a gente, se divirta com a gente também, Olivia. A Olivia, que é representante do Ministério da Saúde, e que é muito importante a gente colocar. Claro que temos algumas dificuldades governamentais, de gestão, esse tipo de coisa, mas o Ministério da Saúde e a Olivia trabalhando lá tem feito um grande trabalho e abrindo boas portas para a gente. Agora eu vou cuidar desse cachorrinho que está latindo aqui e vou passar a bola para vocês já. Quando ele resolver ele, eu estou aqui de volta. Muito obrigado, Gilberto. Então, fica clara aí a importância em todo esse processo de educação dos profissionais de enfermagem, né, na DJ, que assim como a Nádia já tem mais de 40 anos de experiência, né, nos cuidados, então, e no apoio das pessoas com diabetes. Então, vou pedir para o Dr. Fádulo também comentar sobre o Dia Mundial e sobre o tema desse dia de 2020. Muito obrigado, Mark. Em primeiro lugar, agradecendo o convite para participar desse dia que antecede o Dia Mundial, né? O Dia Mundial de Diabetes, na realidade, ele foi criado em 1997, exatamente em junho, 27 de junho, exatamente no primeiro dia do nosso congresso multidisciplinar que a gente idealizou aqui na NAD, em São Paulo. Depois foi mudado, depois de um ano, para o dia 14 de novembro, em homenagem, claro, a Banting Best, né, que foram os descobridores da insulina. Por que o Dia Mundial, né? Na verdade, o Dia Mundial do Diabetes foi idealizado para botar o foco em diabetes, para que a gente fale sobre diabetes, para que a gente leve informações à população, para a gente levar a conscientização do paciente diabético, principalmente o diabetes tipo 2, que não tem consciência da gravidade dessa doença, e muito menos os nossos gestores, né? Com desculpa aí a colega do Ministério, que deve conhecer muito bem, os nossos gestores, que são os gestores de primeiro escalão, né, segundo escalão, eles se alternam a cada 2 anos, no máximo. Então, secretários de saúde, municipais, estaduais, ministros, né? A gente sabe que diabetes não é prioridade, porque eles desconhecem a realidade desse problema. Então, o Dia Mundial de Diabetes é a oportunidade de a gente estar falando sobre essa doença. E ela vamos dizer, levada no mundo todo, né? Depois de uma reunião da ONU e da Organização Mundial da Saúde que deu, vamos dizer, essa autorização. Esse é
na verdade, é uma marca registrada da Federação Internacional de Diabetes ou Dia Mundial de Diabetes. E o círculo azul representa a união de todos em torno aquele círculo que está aí nas suas costas, Marco. Ele representa a união de todos em torno do diabetes. Não só das pessoas com diabetes, mas entidades, governos, parlamentares, enfim, todos que possam ajudar nessa doença. Eu preciso dizer uma coisa muito importante, principalmente pela presença da nossa colega do Ministério. Todo mundo está chocado com 150 mil mortes por Covid. Se bem que essas mortes ocorreriam com ou sem Covid. Uma parte delas, eu não sei quanto dizer a vocês, 20, 30, 40, não sei. Porque a Covid, na verdade, foi o fator desencadeante daqueles que já teriam seus dias contados, uma parte. Eu quero dizer que em 2017 nós tivemos, só por doença cardiovascular, 200 mil mortes no Brasil por diabetes. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada dessa doença que mata mais que todos os cânceres juntos, mata mais que AIDS junto. Né? Não existe essa conscientização. Não existe esse conhecimento. Quer dizer, dos hospitais gerais nos Estados Unidos e aqui no Brasil, 44% de todos os leitos são ocupados pelas complicações do diabetes, que poderiam ser evitadas. Assim, o desconhecimento faz com que milhões de pessoas, vamos dizer, centenas de milhares de pessoas, sejam dizimadas não só com a morte, mas também por incapacidade, por levarem as complicações ao extremo, que poderiam ser perfeitamente evitadas, na sua grande maioria. Essas complicações eu não vou falar, todos nós conhecemos, né? Mas algumas delas, eu já citei, a doença cardiovascular, por exemplo. 75% dos óbitos das pessoas com diabetes são por doença cardiovascular. Isso é uma coisa. Das doenças cardiovasculares, 50% a 60% de todas as mortes por doenças cardiovasculares são de pessoas com diabetes. E se Doutor Fado, pois não. Eu vou pedir para o senhor guardar um pouco dessa parte para a gente discutir logo mais, que a gente vai falar sobre as prioridades e quais são agora, né, as coisas mais difíceis que a gente vai ter que enfrentar aqui no Brasil e que a gente espera, inclusive, melhorar até o próximo Dia Mundial do Diabetes. Então, se o senhor puder esperar um pouquinho com esses dados. Voltando para finalizar, então, o Dia Mundial foi instituído pela Federação Internacional de Diabetes, para colocar o diabetes em foco, para chamar atenção. E esse ano, como vocês falaram, a homenagem à enfermagem, né? Muito bem colocado a enfermagem, né? Porque da equipe de saúde, realmente é a que trata, é a que cuida das nossas pessoas com diabetes. Pois não. Muito obrigado. Acho que unânime aqui, né? Por enquanto, pelo menos, duvido que mude isso, a unanimidade da importância dos profissionais de enfermagem na equipe que acompanha a pessoa com diabetes, desde a prevenção até o tratamento, os cuidados e muito mais, que eu acho que o Lucas daqui a pouco vai poder contar para a gente também, mas antes eu vou pedir para a Olívia trazer os comentários dela. Olá, boa tarde. Mark, quero te agradecer pelo convite, Gilberto, pela recepção calorosa. É um prazer para mim estar debatendo nesse dia, né, que antecede o Dia Mundial do Diabetes, num conjunto e num grupo de pessoas tão capacitado para essa discussão.
Eu acho que essa primeira pergunta, né, que faz a gente refletir sobre o dia, sobre o tema do Dia Mundial desse ano, é uma pergunta super importante, né? Quero colocar 2 pontos em relação a isso, né? Primeiro, a amplitude, né, a polivalência das ações dos enfermeiros nos cuidados à saúde, né? Então, são profissionais que realmente são fundamentais nas equipes da estratégia de saúde da família pela capacidade, abrangência do cuidado que esses profissionais desenvolvem. E no caso do diabetes especificamente, nós estamos falando de uma doença onde toda a orientação de comportamento, do tratamento não medicamentoso, das dúvidas que esse paciente vai experimentar no dia a dia, o enfermeiro acaba tendo uma participação fundamental, né? De uma melhor adesão ao tratamento medicamentoso, até alimentação saudável, exercício físico, tipo de calçado, o que eu faço, o que eu não faço. Então, é um conjunto de ações, assim, e que o enfermeiro faz um papel fundamental nesse cuidado, assim, né? Agora, tem um desafio, né, que eu gostaria de apontar, e absorvo esse desafio também do ponto de vista das políticas públicas, né? Os enfermeiros hoje, especialmente os que compõem a estratégia de saúde da família no SUS, a maioria deles se divide entre ações técnico-administrativas da unidade, de gerência da unidade e coisas nesse sentido, e ações clínicas, né, assistenciais, de educação, de orientação, enfim, como comentei aqui. Então, o que a gente observa é aqueles municípios que apostam num gerente da unidade especificamente, né, num gerente administrativo separado do papel do enfermeiro clínico, ou apostam no segundo técnico de enfermagem na equipe, ou no segundo enfermeiro da equipe, conseguem, no geral, produzir melhor cuidado, né? Uma qualidade do cuidado melhor situação de saúde. Então, eu queria apontar esses elementos. Eu tanto colocaria sobre o desafio de equilibrar o processo de trabalho desse profissional, quanto a importância que esse profissional tem quando a gente está falando do cuidado do diabetes em si. Apontaria essas questões. E, mais uma vez, agradeço pelo convite. Muito obrigado, Olívia. Temos realmente ouvido bastante, né, esse desafio, então, a equipe de enfermagem, né, o enfermeiro, a enfermeira, tendo, claro, querendo se dedicar mais, mas tendo uma série de outras atribuições também, né, que disputam aí o seu tempo e a sua atenção. E antes de chamar o doutor Domingos Malherbe, eu vou convidar o Lucas, então, para contar um pouco para a gente se ainda faltou alguma coisa, se tem alguma coisa que a gente ainda não falou aí, que deveria ser destaque devido ao tema, né, e por ele estar estudando enfermagem, mas também outra provocação que eu vou fazer a ele, não só agora, mas em outros momentos durante a nossa conversa, que é a visão do jovem com diabetes. Né? Então, alguns aqui presentes, né, incluindo eu, né, temos diabetes, né? Então também acho que, além disso, o profissional de enfermagem, para quem tem diabetes, é um profissional muito marcante, e a gente, né, deve reconhecer, e vamos ouvir o que o Lucas tem a dizer. Obrigado, Mark. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Fórum de DCNTs, por estar aqui hoje, né, dividindo esse painel tão incrível com pessoas tão expertas na área. Me sinto bastante honrado, e também me sinto bastante honrado por estar representando também a grande equipe de enfermagem, né, que hoje temos no Brasil. Então, saudar principalmente o departamento de enfermagem, que mostrou esse ano, né, que está conseguindo mostrar bastante quanto a enfermagem realmente pode fazer a diferença. Então, a própria campanha da SBD, né, eu acho que o Dr. Malherbe vai contar um pouco mais,
mas a IDF também vem muito forte, né, tentando mostrar que realmente a equipe de enfermagem ela pode atuar nos diversos níveis, né, de atenção à saúde no diabetes, né? Então, a gente sabe que na atenção básica o enfermeiro tem realmente um papel fundamental de ação, né? Ele é o profissional que muitas vezes é a linha de frente do cuidado à saúde e às vezes é o único que ele pode ter aquele momento, né, de conversar, de tirar dúvida e às vezes de passar aquele momento de educação em diabetes, que não é algo pontual, e sim algo contínuo, ele pode ter com o profissional de enfermagem. A gente sabe que hoje as consultas médicas elas são extremamente rápidas, principalmente quando falamos do sistema público de saúde. Então, levando isso em consideração, a gente tem que entender que o trabalho multiprofissional e interprofissional ele é muito benéfico, né, em diversos âmbitos da saúde, em todos os níveis, para conseguir contribuir para essa melhora no gerenciamento e no gerenciamento da glicemia dessa pessoa e até mesmo na prevenção. Então, acho que eu gostaria também de pontuar também essa questão mais de quem ainda está na academia, né, de quem está na universidade, que isso é muito pouco, na verdade, é pouquíssimo estimulado que as pessoas, que os estudantes, né, tenham essa perspectiva sobre o diabetes, né, o quanto eles podem atuar, né, e isso pode encaixar todos os profissionais da área da saúde, o quanto eles podem atuar com a pessoa com diabetes. Então, tem iniciativas, então, exemplo das ligas e grupos de estudo, que são uma forma das pessoas se aprofundarem nesse assunto, mas coloco aqui até como uma necessidade que eu encontro, que são poucas as aulas, são poucos, muito pontuais os momentos que as pessoas ouvem sobre diabetes e conseguem entender realmente a real importância, né? A gente considera, hoje a Organização Mundial da Saúde considera o diabetes como uma epidemia, né? Desde 2006, números crescem cada vez mais. Então, é importante que realmente a gente tenha isso como, com mais intensidade desde a graduação, o profissional lá na frente está mais qualificado. E aí, trazendo o último dado da Organização Mundial da Saúde, que colocou nos últimos relatórios que o que é esperado, né, para conseguir atingir esse déficit de profissionais formados, né, de enfermeiros principalmente, é que ele cresça 8% a cada ano até 2030, né? Então, relacionado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, é um número muito grande, imagina, crescer 8% ao ano é muito grande, e aí, então, acho que dá para se identificar uma necessidade real. Muito obrigado, Lucas. Então, fica claro que, apesar de estarmos aqui cumprimentando os enfermeiros e as enfermeiras e as equipes de enfermagem, ainda precisamos de muito mais profissionais, né, para suprir a necessidade global. Eu vou convidar, então, o Dr. Domingos Malherbe e já vou aproveitar para fazer uma provocação, já que estamos falando sobre o Dia Mundial do Diabetes e que a SBD, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, foi uma surpresa para mim, inclusive, que hoje, né, o Dia Mundial do Diabetes é amanhã, mas que a SBD criou um dia para se falar hoje, no dia 13, não só no dia 14, né? Então, acho que o Dr. Domingos Malherbe vai poder falar o que é o dia 13 de novembro, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Obrigado, Mark. Eu, antes de mais nada, quero transmitir para todos a minha satisfação de estar participando aqui desse webinar. Realmente é uma honra para a SBD e peço desculpas por ter chegado já com a sessão iniciada, porque eu precisei mexer na minha agenda para poder estar aqui nesse horário e essas mexidas de agenda nunca ficam perfeitas, sempre fica um pouco remendado, então eu tive uma certa dificuldade para cumprir o horário. Hoje, na verdade, está tendo uma verdadeira gincana, uma sessão corrida aqui de compromissos, né? Mas felizmente eu consegui chegar aqui a ponto de participar e é uma satisfação. Mark, vou deixar essa questão por último. Eu queria, antes de mais nada, dizer que sou completamente alinhado com aquilo que o Fábio expôs, né? Hoje em dia, a questão principal em doença crônica não transmissível é a questão do acesso do paciente que está lá na ponta
ao que existe de mais moderno e ao que pode realmente fazer diferença no desfecho desse paciente. São pacientes que convivem com doenças, algumas mais fáceis de conviver, como hipercolesterolemia, por exemplo, que geralmente a solução medicamentosa é muito eficiente, outras como hipertensão arterial, onde não só a solução medicamentosa é desejável, mas o indivíduo precisa ter uma certa mudança no estilo de vida. Agora, nenhuma outra doença crônica é tão dependente de acesso a determinadas formas de tratamento como o diabetes. Ninguém consegue tratar um diabetes só com remédio, o médico sozinho não consegue tratar o paciente, nós precisamos de uma equipe, a enfermeira tem um protagonismo muito forte nessa equipe, ela é, digamos, aquilo que em futebol é um bom meio de campo, né? Seria a figura do nosso querido Gerson, né? Na seleção de 70, sem o meio de campo nada acontece. E o que nós vemos hoje é que a tecnologia nessas áreas todas, a tecnologia médica, a tecnologia farmacêutica, tecnologia em monitorização, em medicação, devices, né, instrumentos para fazer a medicação ser aplicada, a tecnologia nos cuidados de enfermagem, de nutrição, ela não chega na massa dos pacientes que necessitam dela. E isso é muito agudo naquela massa de pacientes que está coberta pelo serviço público, que não tem outra forma de cobertura além do serviço público. Essa tecnologia hoje ela está muito disponível para aquelas pessoas privilegiadas que têm acesso à medicina privada, seja ela com seu médico particular ou até através de um seguro de saúde numa rede médica ou ambulatorial, hospitalar, que é coberta pela medicina suplementar, como se fala, mas no posto de saúde, o fato é que nós temos ainda hoje somente disponível metformina, sulfonilureia. A sulfonilureia que há disponível de longe já abandonada há muito tempo nas unidades de saúde que usam o recurso melhor nessa área de sulfonilureias, que já não é mais o recurso principal. E em termos de insulina, nós temos insulinas que não atendem à necessidade de uma reposição hormonal, que é o caso da insulina, né? Então, as sociedades científicas fazem esforços para instrumentar o governo através das suas gestões no Ministério, conseguem ultrapassar todas as barreiras institucionais e burocráticas que existem para permitir um acesso melhor da população coberta pelos serviços públicos a essas novas tecnologias, mas, infelizmente, a coisa não acontece. Nós tivemos um exemplo agora recentemente com relação às insulinas análogas de ação rápida, que foram aprovadas através de todas as normas da Conitec, incorporação, consulta pública, PCDT, consulta pública. O PCDT, aliás, foi publicado ontem, hoje, que está contemplando todas essas novas tecnologias de insulina. A mesma coisa com droga oral, nós tivemos a incorporação dos inibidores de SGLT2, mas as insulinas foram compradas e estavam sendo estocadas por questões burocráticas, porque se exigia um termo, uma prescrição absolutamente complexa que
para um médico que está na ponta e tem que atender 20 pacientes num turno, é impensável ele parar aquilo e gastar o tempo de 3 consultas para preencher o formulário necessário. Com isso, somente 11% daquelas insulinas que foram compradas chegaram a ser utilizadas e elas estavam ameaçadas de vencimento, iam ser descartadas. As sociedades se mobilizaram de certa forma, isso acabou mudando, houve uma agilidade, mas eu pergunto se esse fato não tivesse chegado ao conhecimento das sociedades, o que ia acontecer. Em relação Doutor à incorporação... Eu vou pedir para o senhor talvez guardar um pouco, né, como eu pedi para o doutor Fábio também, porque a gente vai ter agora alguns outros tópicos para discutir quais são as prioridades e as principais preocupações nesse momento, tá? E o que a gente pretende, aí, em quais aspectos a gente pretende avançar até 2021. Acho que a gente vai precisar poder discutir mais esses temas. A prioridade a que eu estou me referindo é ao acesso, né? Acesso a medicamentos, acesso a sistemas de aplicação de remédios, acesso aos profissionais de saúde. Então, eu ia dar alguns exemplos, mas eu entendo que vai ter um determinado momento aqui para exemplificar isso que eu estou falando. É um acesso para uma doença que mata muito mais do que câncer, do que AIDS, do que necessidade de tratamento de transplantes, e a gente vê que essas outras áreas, de uma certa forma, são bem mais contempladas e aproximadas do que existe da tecnologia. Por exemplo, na área de transplante é um procedimento de alta complexidade e o sistema de transplante no Brasil funciona razoavelmente. Agora, essa parte de doença crônica, eu acho que o acesso precisa ser muito melhorado. Imagino que tem uma questão de custo, né, em relação a isso. Imagino que tem uma questão também de tradição da área de doenças transmissíveis, né, que o Brasil tem uma bagagem muito grande disso, mas se a gente considerar que uma doença não transmissível está para uma transmissível, como essa agora que nós estamos tendo, a pandemia de Covid, assim como uma patologia interna, por exemplo, uma doença do fígado está para a dermatologia, né? Na dermatologia, todos veem a cara da doença, fica muito aparente. Uma doença interna é só um cirurgião ou até um médico que está fazendo a autópsia do doente consegue enxergar. Mas são exatamente a mesma coisa, é a mesma doença, e eu acho que nós precisamos considerar as doenças crônicas não transmissíveis dentro dessa transição epidemiológica que nós estamos passando, como uma situação tão importante quanto as doenças transplantáveis, as doenças infecciosas e aquilo tudo que é foco de atenção do Ministério da Saúde. Muito obrigado, doutor Maleb. Acho que já adiantou um pouco de quais são as preocupações, as prioridades, até algumas bastante aí urgentes, né? Inclusive, né? Como disse, das insulinas sendo estocadas, eventualmente vindo a vencer, porque não estão sendo disponibilizadas, né, como se imaginou inicialmente quando foram incorporadas. Acho que essa é uma questão, o Gilberto já está olhando feio para mim, porque acho que ele ia falar sobre isso já, eu já me antecipei, já falei sobre esse ponto também, que eu sei que a DJ, a NAD também estão muito engajadas nesse tema, né, assim como em outros que a gente vai, com certeza, falar aqui hoje, e que são importantíssimos. Mas voltando ao Dia Mundial do Diabetes, eu tenho a impressão que isso deve ser levado em consideração, porque muitas vezes, né, quando se fala
nos enfermeiros e enfermeiras, se fala muito na valorização dessa profissão, na capacitação desses profissionais, né, e que tenham profissionais suficientes disponíveis, mas sempre a gente tem aquele desafio, né, tendo profissionais, tendo programas, tendo políticas importantes, né, de educação, de acompanhamento, de orientação, até de prevenção, é ótimo, mas se a gente não tiver depois o medicamento para oferecer, a tecnologia disponível, né, fica muito difícil. A gente acaba tendo aí um buraco em tudo o que precisa para ter os resultados esperados, né? Mas antes, eu sei que está todo mundo já com vontade de falar mais coisa, mas antes eu vou trazer mais algumas provocações aqui, já que a gente vai agora conversar sobre as prioridades. Então, todo mundo pode ver a minha tela, não? Então, lembrando que a gente vai falar sobre prioridades e desafios atuais do diabetes no Brasil e o que esperamos conseguir até daqui a um ano, o próximo Dia Mundial do Diabetes. Então, aqui lembrando só que a prevalência do diabetes no mundo é muito impressionante, né? Quase 500 milhões de pessoas vivendo com diabetes atualmente, e esse número tende a crescer muito mais. Então, aí as projeções são de que em 2045 isso chegue a 700 milhões de pessoas com diabetes no mundo, e no Brasil é um número muito grande também. Então, 16,8 milhões de pessoas com diabetes no Brasil, aí um número imenso, e sabendo que boa parte dessas pessoas sequer recebeu o diagnóstico, né? São pessoas que não estão diagnosticadas, o que nos preocupa ainda mais porque não estão recebendo o tratamento, então, eventualmente vão descobrir que tem diabetes só quando já tiverem uma complicação desenvolvida. Em relação à mortalidade, né, aquela preocupação que a gente até anunciou no convite para esta live, que ainda é uma das doenças crônicas que mais provoca mortes, né? O Dr. Fadlo e o Dr. Malherbe também já apontaram isso, mas o que preocupa muito a Organização Mundial da Saúde, a própria ONU e o Ministério da Saúde é que muitas dessas mortes acontecem em pessoas jovens, né? Então, são mortes prematuras, então antes dos 70 anos de idade, como a gente pode ver nesse gráfico. E também, reforçando o que o Dr. Fadlo e o Dr. Malherbe disseram, se a gente for ver, hoje mesmo pela manhã eu consultei quantas mortes por Covid-19 a gente já teve, e até agora foram quase 1,3 milhão de mortes por Covid-19. Se a gente vai ver por diabetes em um ano, no ano passado, foi quase 3 vezes esse número no mundo. Muito bem, em relação a gastos nos cuidados com diabetes e também o número de pessoas com diabetes. Então, como se pode ver nesse gráfico, aí que são os países com maior número de pessoas com diabetes, o Brasil ocupa a 5ª posição. Então, é a 5ª maior população com diabetes do mundo, o que é bastante impressionante. Mas o que me chama mais atenção ainda nesse gráfico é que, se a gente for comparar a barra vermelha, né, ou laranja, que é a barra dos gráficos, a gente pode perceber também que é o 3º país que mais gasta com diabetes. Então, não é impressionante, né? A sensação que me passa muitas vezes é que esses problemas que foram trazidos pelo Dr. Fadlo, pelo Dr. Malherbe, eles, então, talvez nem precisassem ser trazidos. É claro que essa seria uma visão muito simples, mas, de qualquer forma, outro convite que eu faço também é o gasto proporcional ao número das pessoas com diabetes. Então, como se pode ver, aí, os únicos países que o valor, então, gasto passa o número de pessoas com diabetes, portanto, a barra laranja é mais alta do que a barra azul, é nos Estados Unidos, na Alemanha e no Brasil. Então, que realmente o gasto por pessoa com diabetes é muito alto. E aqui a gente vem, então, comparando com os nossos países vizinhos.
que o Brasil é disparado o país que mais gasta com os cuidados com diabetes. Inclusive com aqueles países que hoje em dia são considerados países mais desenvolvidos, como Uruguai e Chile, gastam menos da metade com diabetes do que o Brasil. E ainda assim, quais são, o que a gente observa é que grande parte das pessoas, tanto com diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, não conseguem atingir as suas metas, de glicemia, de cuidados aí com a saúde, que são preconizadas. E outro aspecto bastante importante e que foi trazido esses dias devido ao Dia Mundial do Diabetes, muitos webinars da OMS, da OPAS, da IDF, de diferentes organizações globais, e ontem que chamou muito a atenção de todos, pela apresentação do professor Gagliardino, da Argentina, um grande especialista, falando do perigo da obesidade, porque a obesidade é um dos principais fatores de risco, é o principal fator de risco para diabetes tipo 2, e a obesidade continua em ascensão, continua aumentando, e no Brasil de forma muito preocupante. Em menos de 2 décadas, mais do que dobrou o percentual de pessoas com obesidade no país. Então, aí isso claro que levanta uma preocupação a mais, porque é um potencial de mais um batalhão de pessoas com potencial para desenvolver diabetes tipo 2. Portanto, a necessidade de ações nesse sentido. Então, agora eu vou parar de compartilhar a minha tela e parar de falar e perguntar para os nossos convidados de quais são, então, as prioridades e desafios atuais no Brasil e depois o que a gente pretende conseguir até o Dia Mundial de 2021. Marco. Pois não, doutor Fábio? Pois não, pode falar. Bom, é que eu estou com outra live aí para começar às 4h05. Eu precisaria deixar aqui, complementar apenas aquilo que eu já havia falado. Eu não sei se eu estou sendo ouvido. Tá, sim. E, por favor, se o senhor for sair antes das 4, eu vou pedir para que já deixe também o que a gente deve esperar atingir até 2021, tá? Que acho que isso é uma coisa interessante para que a gente, aqui, estamos falando, conversando sociedade médica, sociedade civil, governo, como a gente se organiza e o que esperar para 2021. Então, o que eu queria complementar apenas é que, realmente, primeiro, o Brasil tem muita coisa de positivo, nós distribuímos insulina gratuitamente, nós distribuímos medicamentos orais para diabetes e hipertensão, graças a um trabalho conjunto que nós terminamos, que eu terminei na lei da aprovação da Lei Federal 11.347 e também no início da distribuição dos medicamentos orais nas unidades básicas. Bom, tem muita coisa boa. Farmácia popular é maravilhosa, A distribuição de medicamentos nas unidades básicas é maravilhosa, O que a gente, na verdade, precisa é agilizar. O Malherbes falou, o acesso. O acesso é muito difícil. O acesso ao profissional é difícil, cada profissional que envolve no tratamento de diabetes, ele demora 6 meses para chegar no oftalmologista, no endócrino. Quer dizer, o que a gente precisaria, na realidade, é agilizar um projeto de lei do ex-senador Ronaldo Caiado, que é o Centro de Diabetes, onde você junta todo mundo. Você junta todos os multidisciplinares, muitos profissionais que trabalham em diabetes, o médico não faz nada, Quero mudar a sua escalação, viu, Malé? O médico é o técnico. O centroavante da história, toda a linha de ataque é enfermeiro,
aí atrás vem os nutricionistas, na ponta direita, ponta esquerda, tem fisioterapeuta, tudo mais. Quem trata de verdade, né, são a equipe de profissionais. Nós somos engenheiros, nós elaboramos o tratamento, né? Nós temos uma técnica de aplicação do jogo. Agora, quem fica o dia inteiro com o paciente, principalmente no hospital, são as enfermeiras, elas têm que... Então, mais uma vez, nossas homenagens a essas heroínas, né? E nossos colegas também, sem dúvida. Mas o que a gente precisa é juntar todo esse pessoal num lugar só, não um hospital que tem todo mundo já reunido. Então, nós temos que fazer no ambulatório. Por que existe hospital de câncer? Por que existe hospital do coração? Por que não vai ter um hospital de diabetes? É que a doença mais importante, vou citar, a doença mais importante não são as doenças infecto-contagiosas. As doenças mais importantes são as doenças crônicas não transmissíveis. Dessas, você sabe, a primeira causa, a doença cardiovascular. Porém, das doenças cardiovasculares, 50% a 60% são pessoas com diabetes. Então, eu posso dizer, a doença mais importante é a doença diabetes mellitus. É a que mata mais, é a que complica mais, é a que custa mais, impacta todos os hospitais gerais. Eu não acreditava também, né, dessas estatísticas que vieram dos Estados Unidos, mas eu fiz aqui uma pesquisa na Beneficência Portuguesa, onde nós instalamos um sistema computadorizado de glicemia capilar. Não deu outra. Dos 1.000 leitos, 440 têm hiperglicemia. Então, está lá a prova. É um trabalho muito interessante. O governo o governo tem que avaliar a importância do diabetes para começar a fazer programas de atenção especial para as pessoas com diabetes. Não adianta só, tudo bem, nós já progredimos, acesso. Agora nós precisamos melhorar o atendimento. Não é? E do acesso, claro, tem muita medicação que precisa entrar. Foi uma luta. Se não fossem as entidades, a SBD, a DJ, a ANAD, a FENAD, todas as entidades que lutaram, nós não teríamos nem nada. Estaríamos lá com 30, 40 anos, as mesmas insulinas, as mesmas sulfonilureias, né? E o sacrifício para colocar umas basais aí, o Tarrata, um sacrifício para colocar uma glifosina, nossa senhora! E o interessante é o seguinte, isso vocês podem avaliar, o custo dos medicamentos para diabetes não chega nem ao 13º lugar. O primeiro lugar está lá, reumatologia, depois vem oncologia, o custo desses novos medicamentos é absurdo. Nós temos hoje um orçamento enorme para doenças que estão usando monoclonais, que custam muito dinheiro, e usamos não deixamos de usar medicamentos efetivos, mais efetivos para a grande população que realmente está morrendo nesse país e, evidentemente, precisa de uma maior atenção do governo. Era isso. Bom, me parece... Para 2021 são sonhos, né? Nós somos sonhadores, todos nós, né? Nós somos idealistas que largamos tudo na vida a custo de nada para fazer uma luta idealista em prol das pessoas com diabetes nesse país. Eu estou há 35 anos fazendo isso, não me arrependo, deixei minhas marcas sem dúvida, como todos vocês, trabalhando sem interesses econômicos, né? Mas eu acredito que vocês que têm diabetes é uma coisa. Eu tenho uma dívida com a minha família, né? Minha família toda foi dizimada por essa doença. Mais de 7, 8, 10 pessoas morreram sem saber por quê. E nem por que tinha essa doença, né? Bom, de qualquer maneira, eu queria encerrar aqui a minha fala, agradecer muito ao Mark, agradecer a todos os colegas, não é? Nós que agradecemos. Roberto, meus respeitos, você é uma pessoa excepcional, viu? Ao querido, meu querido
Malherbe, que é um companheiro já de décadas, que vem nos ajudando muito, com essa sua conhecimento todo, agora como presidente da SBD, independente de ser o presidente, é o nosso querido Malherbe. A você, Lucas, então, muito obrigado a todos e vamos continuar nessa luta. O que a gente quer, na realidade, sem dúvida alguma, são um futuro melhor para essa população que morre sem ter o reconhecimento e que o governo, que a nossa colega aí do Ministério, possa levar a nossa mensagem para que o governo gaste menos nas hospitalizações, na hemodiálise, gaste menos nas amputações, gaste infinitamente menos nos auxílio-doenças, que todas essas complicações são extremamente incapacitantes. A Previdência não sabe quanto ela gasta nisso, nem como auxílio-doença, nem como aposentadoria precoce. Quer dizer, nós pagamos as complicações, não pagamos a prevenção dessas complicações. Talvez esse seja um vislumbre para o futuro que eu gostaria de deixar. Não, anotado, doutor Fado, e certamente essa sua contribuição de centros de diabetes, a gente sabe que já existem centros públicos de diabetes em alguns estados, mas não em todos, né? E quando existem, geralmente estão nas capitais, né? Então, é claro que acho que isso, né, é uma questão, sem dúvida, complexa, mas é uma contribuição importante para se pensar aí a médio e longo prazo. Quem sabe se, né, não resolver completamente até 2021, se iniciar, né, o crescimento dessa rede de centros de diabetes, né, até esse ano e crescer no futuro, e talvez outros serviços também se tornem referência em diabetes, por que não, né? Mesmo não sendo um centro específico só em diabetes, mas que também se tornem de referência, né? Acho que a Olívia vai poder trazer também contribuições nesse sentido. Esse projeto de lei está parado no Senado. Tá? Nós precisamos agora ver se a gente consegue isso. Veja bem, tem muitos próprios do governo que não estão sendo usados. Tem muitos próprios parados, tem hospitais que foram desativados, tem lugares que podem juntar as peças. O SUS, ele tem o endócrino, ele tem o oftalmo, ele tem a enfermeira, ele tem o dentista, ele tem toda uma equipe que pode estar sendo inicialmente juntadas em um local só. Parar com esse calvário dos nossos portadores de diabetes, que você, para uma consulta, demora 6 meses, para o oftalmo mais 6 meses, para fazer uma retinografia mais não sei quantos meses. Você está entendendo? Parar com isso. E essa história também, que aqui em São Paulo, o indivíduo vai receber o diabético tipo 1, ele vai receber a glargina num lugar, depois ele tem que andar 2 horas para ir receber as fitas em outro lugar, depois ele vai agora, depois de muita luta nossa, que vocês sabem, receber uma caneta de ultra rápido em outro lugar, mediante aquela maldita coisa que é aquela relação que a gente tem que preencher, 45 minutos, 50 minutos, tem que preencher, o coitado... LME. É o laudo de medicamentos especiais, né? Que não é medicamento especial e está também no alto custo das farmácias, que não é de alto custo também. Entendeu? É tudo errado. Isso. Não é tudo... tudo uma série de coisas. Já está na lista aqui, redução da burocracia para melhorar o acesso aos medicamentos e aos cuidados. Né? Então, isso já está marcado. Isso parece que é uma prioridade unânime aqui para 2021. Sim, saiu agora uma norma técnica, dia 29 de setembro, melhorando isso também. Aliás, saiu porque nós todos nos reunimos para pressionarmos lá no Senado e na deputada do Estado.
Claro que eu tenho uma tendência, né, a ficar conversando bastante aqui com quem é de associação, como eu sempre fui também de associação, mas eu vou agora propor que a gente ouça um pouco a Olívia, porque quem sabe a gente possa até já cortar alguns itens da lista antes de tornar a lista tão comprida, porque ela já conta para a gente aí, né, quais são prioridades para o Ministério, né, e preocupações aí para o Ministério, que para 2021 existem planos, inclusive, a respeito. Obrigado, Olívia. Obrigado, doutor Fábio. Obrigada, Mark. Deixa eu comentar algumas questões que surgiram, que eu acho que são importantes. Eu sinto falta, na realidade, já fica também a sugestão de fazer um convite à Secretaria de Tecnologia em Saúde aqui do Ministério, né, e que possa trazer um colega do Departamento de Assistência Farmacêutica, mas eu consigo dialogar muito bem com vários dos itens que apareceram aqui. Né? A primeira questão que eu acho que o Dr. Domingos coloca, que eu concordo em muito, acho que foi endossado, é a respeito do acesso, né? A gente realmente tem que ajudar as administrações locais e os processos de trabalho nos municípios, nos estados, a ser desburocratizado e, inclusive, reduzindo a própria regra, né, a própria burocracia não essencial do Ministério da Saúde. Nesse sentido, né, a incorporação de tecnologia sempre segue o rito da Conitec, que vocês muito bem conhecem, são ativos nesse espaço, e sim, uma boa parte das decisões passam pelo impacto orçamentário dessas incorporações, né? Então, é um pouco da natureza do rito, né, de incorporação. Mas tem uma outra parte que é um custo muito reduzido, que na verdade já está implantado, assim como, né, o Dr. Flávio muito bem lembrou, que os medicamentos já estão disponíveis, né? O Sistema Único consegue oferecer gratuitamente para a sua população um conjunto reduzido, enfim, passível de críticas, mas consegue oferecer um conjunto de medicamentos que servem para o profissional de saúde prescrever seu tratamento. Beleza. Nesse sentido, essa incorporação tecnológica, principalmente, né, com as novas regras, teto dos gastos, etc., enfrenta uma dificuldade adicional, né, em termos nos últimos anos. Mas a parte que é mais importante e a gente tem são 700 mil profissionais, só estou contando nesse caso a atenção primária, e mais de 44 mil unidades de saúde em todo o país, né? Ainda que a gente possa pensar nos centros especializados, eu advogo pelo formato de que todos os municípios brasileiros e que todos os lugares deste país têm uma alta capilaridade de equipes de saúde, né, de unidades de saúde, para que não se torne tão complexo a questão do transporte sanitário, né? Não estou colocando em disputa esses modelos, eu estou defendendo o modelo que a gente não pode abrir mão, que é da estratégia de saúde da família com uma grande capilaridade. Hoje, não tem município no país que não tenha atenção primária do SUS gratuita, né? Em compensação, pensar na capilarização dos centros de especialidades, do ponto de vista continental e de dimensão geográfica do nosso país, certamente implicariam em um desafio muito grande, né? Então, quero trazer a defesa desse modelo capilarizado e presente em muitos lugares do país, né? E são equipes, né, para lembrar, né, a estratégia de saúde da família, que compõem, já num modelo multiprofissional, como tem sido discutido e defendido nessa discussão,
a presença do médico, a presença do enfermeiro, um técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, já tem um arranjo multiprofissional e é o arranjo de equipe de saúde mais robusto do mundo em termos de atenção primária. Nenhum outro país tem essa robustez. E a gente tem ainda muitos municípios, mais de 5.000 municípios, que contam na atenção primária com nutricionista, com educador físico, com psicólogo, com farmacêutico, para dar uma retaguarda e qualificar o cuidado, a orientação dessas pessoas. Então, o que eu acho que está na mão é para 2021 e é urgente porque a gente vive um contexto de pandemia de Covid-19, é contar com esse grupo de profissionais, entender as suas necessidades, né, e ampará-los para fazer um bom cuidado em 2021, no sentido de comportamento, promoção, cuidado, adesão terapêutica e etc. Então, eu faria um esforço aqui, um convite, para que a gente lide com aquilo que é retorno imediato, digamos assim, né? Porque comparando, né? Considerando que a incorporação de tecnologia tem uma complexidade um tempo maior, a gente conta com outras possibilidades que são da ordem de uma rede estruturada, um sistema de saúde estruturado e muitos profissionais que podem fazer esse cuidado. A gente lançou recentemente, foi no dia 3 de novembro que foi publicado uma portaria específica de cuidado das doenças crônicas no âmbito da Covid, que disponibilizou para os municípios mais de 220 milhões para esse cuidado. Então, no momento, a gente nesse momento específico, a gente está em diálogo com os estados e municípios para apoiar no uso adequado desses recursos e focando essa tão chamada nova onda, né, que é do mau cuidado das doenças crônicas em tempos de Covid, dificuldade dos serviços se manterem abertos, casos não diagnosticados que deveriam ser diagnosticados esse ano e que precisam de um suporte, uma força-tarefa, eu diria, né, para que 2021 esse seja o nosso foco e a nossa qualidade de trabalho. Então, um pouco dos meus comentários em relação ao que surgiu aqui é nesse sentido e concordando também com os apontamentos anteriores. Uhum. Muito obrigado, Olivia. Acho que a importância aí da retomada, né, com força total da atenção primária nos cuidados do diabetes, e se eu entendi bem a sua proposta, né, que deve ser prioridade até 2021, é a otimização da atenção primária nesses cuidados, que pode trazer resultados muito melhores do que os que a gente tem observado, né, em termos das pessoas conseguindo atingir o seu alvo de glicemia, etc., né, que eventualmente em alguns levantamentos os números ainda são tímidos no Brasil, apesar da gente ter essa cobertura grande, ter essa oferta dos medicamentos, né, e eu aproveito, inclusive, para mencionar que esses webinars que a gente tem assistido, acompanhado da OPAS, da Organização Mundial da Saúde, da IDF, muitos programas têm sido agora propostos, né, que podem ser usados e adaptados nos diferentes países para os cuidados com diabetes, e acredito que o Brasil, assim como muitos outros países, vão se beneficiar também de toda essa literatura que vai ser disponibilizada em breve, como hoje, né, teve o evento do lançamento, não foi o lançamento ainda, foi o pré-lançamento do Global Compact on Diabetes, da OMS, né, também a gente ouviu ontem falar na OPAS do HEARTS-D, né, então o programa HEARTS, que já está bastante bem conhecido para a hipertensão, agora o seu módulo para diabetes, e que são sempre programas que valorizam muito o cuidado do diabetes na atenção primária.
Muito bem, então agradeço e eu gostaria de saber um pouco agora do Lucas. Lucas, se você puder contar um pouco para a gente o que você vê aí como jovem, né, representante de jovens líderes no Brasil também, do que é prioridade, o que é mais preocupante nesse momento, o que, né, jovens com diabetes gostariam que melhorasse até 2021, seria ótimo. Marco, dá licença, eu preciso sair. Muito obrigado a todos. Obrigado, Muito Fábio. obrigado, doutor Fábio. Mais. Até logo. Até logo. Bem, eu consigo me identificar, né, como uma pessoa jovem, né, com diabetes, que realmente tudo que vocês estão pontuando aqui são muito importantes. Então, desde a questão da atuação da equipe de saúde, né, e a gente se aproximando aí ao centenário da descoberta da insulina, né, a gente falar sobre acesso é muito importante. Eu vejo que a gente esquece como diabetes é uma doença muito complexa, né, e tem diversos fatores. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, eu vejo um grupo sendo muito esquecido nesse momento, que são os jovens, né, e como o Mark muito bem pontuou, o nível de obesidade vem crescendo, né, no Brasil, e dentre os jovens esse número cresce cada vez mais e chega a ser assustador, né, algo que não é esperado e na verdade agora é esperado, né, mas não há tantos divulgações. É óbvio que a gente tem que trabalhar principalmente com acesso, principalmente falando das equipes, mas a gente está esquecendo do jovem. A gente está tendo muitos jovens com obesidade que estão desenvolvendo diabetes tipo 2 antes mesmo de atingir a maioridade. Então, para mim, isso é extremamente preocupante, né? Quando a gente fala de saúde para esses jovens, e a gente pode pensar nas estratégias que a gente vê hoje tanto por parte do setor público, né, tanto pela a sociedade civil organizada, que ainda precisamos conversar muito sobre os detalhes, né, que rodeiam isso. Então, da alimentação do jovem, né, muito hoje é discutido sobre a questão da rotulação, o quanto a gente não conhece os alimentos e o estilo de vida que a gente toma. É muito importante a gente tentar trazer isso para os jovens, né, que a gente sabe que é o futuro, principalmente do nosso Brasil. E é extremamente assustador para mim, que acompanha. Eu tenho diabetes tipo 1, infelizmente não tem como prevenir, né? É uma condição que não é prevenível, mas diabetes tipo 2 e com estilo de vida, com acompanhamento da equipe de saúde, a gente tem futuros brasileiros próximo, que vão chegar ao momento, né, de entrar no mercado de trabalho já com obesidade, hipertensão e vários outros complicações de saúde muito jovens, né? E isso é uma cadeia gigante que só vai, como muito bem pontuado pelo Fábio, virando uma grande bola de neve. E é o que mais me assusta como um jovem com diabetes, ver do outro lado muitos jovens com diabetes tipo 2. É bem assustador. Muito obrigado, Lucas. É um ponto aí importantíssimo e muitas vezes esquecido, e que tem que ser multissetorial o trabalho para lidar com isso. A gente sabe que não é apenas uma questão do pediatra cuidando da criança, né, que está ganhando peso, mas é do ambiente que essa criança vive, né, da escola. Então, aí a importância também da área de educação, né, e de lazer, né, e de urbanismo. Será que essa criança tem local para se exercitar também ou não, né? Próximo à casa dela não tem onde ela vai se exercitar. Então, é um ponto bastante complexo e preocupante, e como a gente viu, que pode ter um impacto aí presente e futuro dramático, né, em toda a população. Eu vou pedir, antes do Dr. Malherbe trazer aqui a complementação das preocupações que ele já começou, né, a expressar, e das prioridades que ele vê até 2021, para o Gilberto trazer a contribuição, e acredito que ele possa contribuir com uma visão das pessoas com diabetes que frequentam a ADJ, né, e que trazem aí quais são esses desafios principais, né, o que a gente precisa priorizar nesse momento para melhorar os cuidados com diabetes no Brasil, e quem sabe em 2021, nessa live, a gente vai estar falando, poxa, conseguimos melhorar nesse ponto. É isso aí, Mark. Olha, vou falar uma coisa, como é incrivelmente fácil
a gente trabalhar em equipe, ainda mais com uma equipe competente, né? Porque, assim, o doutor Fadlo, o doutor Malherbe já colocaram uma série de situações importantíssimas voltadas à área da saúde, o Lucas trouxe outras coisas, a Olívia trouxe a situação, né, do Ministério. Para mim, aí eu fiquei pensando, o que eu concordo com todos, né? Todos aqui pensamos da mesma forma. Aí eu fiquei aqui pensando agora, gente, eu não vou ter o que falar daqui a pouco, essa turma é tão boa que eles já soltaram tudo. Tem uma coisa, então, que eu fiquei aqui pensando e eu vou colocar como para a DJ trabalha em todos esses frontes, junto com a SBD, junto com a ANAD, FENAD, com várias outras associações e com a sociedade. O que eu pensei? Tem uma coisa que é muito difícil e eu vou tentar implementar isso na DJ como mais um objetivo para a gente fazer, né? Isso me veio à cabeça agora, trabalhando com uma equipe tão boa. Tem uma situação que eu passo no Conselho Nacional de Saúde, muitas vezes, a Olívia vai gostar do que eu vou falar agora. A gente vê, muitas vezes, o governo fazendo algumas coisas pelas patologias, fazendo um ótimo trabalho, e muitas vezes eu vou lá lutar por essas coisas, por essas melhorias que o governo pode trazer para a gente, mas às vezes eu fico envergonhado porque as pessoas que têm diabetes, muitas vezes, não fazem adesão ao tratamento. E não adianta a gente ter o melhor dos medicamentos e o paciente não utilizá-lo da forma correta. Isso é culpa só do paciente? Não. Isso é culpa do paciente e é culpa dos profissionais de saúde que têm que conseguir que esse paciente faça a adesão. Então, acho que todos os meus amigos aqui colocaram muito bem, e colocaram tão bem que eles me deixaram sem opção do que eu quero para 2021. Então, eu fiquei buscando aqui e eu vou colocar isso como procurar uma melhor adesão dos pacientes ao tratamento do diabetes, já que o Lucas, o doutor Malherbe e o doutor Fadlo, junto com a ajuda da Olívia, tenho certeza, vão conquistar todas essas medicações e profissionais de qualidade para um bom tratamento do diabetes até o final de 2021. Muito obrigado, Gilberto. O engajamento aí, né, da pessoa que tem diabetes e que a gente sabe que é tão complexo, mas que é fundamental, senão não adianta, né? Então, antes da nossa rodada de fechamento, o doutor Malherbe, por gentileza, se puder agora fazer os seus comentários, né, sobre as prioridades e o que a gente pretende conseguir até 2021, e eu vou lembrar do dia 13 de novembro, né, que isso é uma coisa muito curiosa também, acho que todos vão gostar de saber essa data que foi instituída pela SBD. Muito bem, Mark. Então, começando agora pela pergunta que ficou por ser respondida da outra vez, esse dia tem sido comemorado como o dia do pré-diabetes. Eu não sei se é uma iniciativa da IDF, mas ela já aconteceu ano passado no México e em algum outro país latino-americano, e esse ano o Brasil se engajou através da SBD, porque nós não devemos esquecer que o pré-diabetes ele tem uma importância numérica, no mínimo igual ao do diabetes, né? Se nós temos 16 milhões de pessoas com diabetes, provavelmente é um outro tanto de pessoas com pré-diabetes, né? E essas pessoas com pré-diabetes, além de terem um risco que é mais ou menos 10 vezes o risco populacional de se transformarem em pessoas com diabetes, nós temos que considerar também que algumas complicações do diabetes, como as doenças macrovasculares,
elas ocorrem igualmente em quem tem pré-diabetes, porque o pré-diabetes geralmente está associado à síndrome metabólica. Então, é um contingente muito grande de pessoas com doenças sérias e que precisam de atenção. Assim como nós temos o dia 14, que é o de conscientização sobre o diabetes, eu acho que é bastante justificável criar um dia da conscientização sobre o pré-diabetes e provavelmente com um ganho diferenciado, porque nós vamos estar fazendo a conscientização numa fase em que a prevenção é muito mais eficiente, né? Setembro é muito curioso, porque novembro, desculpem, dia 12 é o aniversário de fundação da SBD. Aliás, esse ano foi o aniversário de 50 anos, né? Dia 12 de novembro, anteontem. Dia 13, então, vai cada vez mais ser reforçada essa questão do pré-diabetes, e dia 14, o Dia Mundial do Diabetes, que já é consagrado. Agora, passando para consideração, com bastante resumo, do que eu espero conseguir daqui a um ano. Eu espero concretizar o que foi conseguido com um esforço muito grande em termos de incorporação de novos remédios, né? Conseguir com que a rede básica esteja suprida desses remédios. Não existe mais nenhuma etapa institucional, burocrática, legal para cumprir, né? Como eu disse, o PCDT está aí. Então, nós temos uma incorporação importante que atende uma grande necessidade de diabetes tipo 1, que é o acesso a insulinas análogas de ação rápida, e uma outra incorporação que atende muito às necessidades de indivíduos com diabetes tipo 2, que é o inibidor de SGLT2, porque além de ser uma droga hipoglicemia antieficiente, ela contempla complicações muito sérias, e já está super demonstrado na literatura que ela é eficiente nesse ponto. Complicação cardiovascular, seja doença aterosclerótica, seja insuficiência cardíaca, e doença renal, desfechos renais, que, aliás, cada vez está mais claro, tanto numa área como na outra, que ela previne desfechos com complicações cardiovasculares e renais, não só em pessoas com diabetes, em pessoas com outras doenças que têm acometimento cardiovascular e renal. É cada vez mais claro que essas drogas têm um papel de proteção. Essas drogas estão incorporadas oficialmente, aprovadas no PCDT, no caso dos análogos de insulina rápida está até comprada. Nós esperamos que as drogas inibidoras de SGLT2 sejam compradas num espaço curto de tempo, porque existe, por lei, 180 dias de prazo, uma vez publicado o PCDT, que elas devam ser compradas, deve haver uma licitação, um pregão. Enfim, daqui a um ano, se nós tivermos essas duas drogas presentes na rede básica, eu acho que vai ser um grande avanço. Como o Fábio disse, fazia 30 anos que nós não tínhamos nenhuma incorporação no recurso farmacológico. E devo dizer que é um sonho, mas que eu acho que poderia ser perfeitamente concretizado em um ano, que é uma mudança de mentalidade de um gestor público de saúde. Porque o Brasil tem coisas fantásticas. O Brasil tem esse sistema único de saúde que é um primor. Nenhum país do mundo tem algo parecido. Nós temos um sistema de transplantes que é também referência internacional. Nós temos um sistema de atendimento à AIDS que é referência internacional, com disponibilização de remédios gratuitos. Enfim, ficaria aqui meia hora fazendo uma lista das coisas boas que nós temos no Brasil. Agora, na questão, a Covid mesmo é um exemplo.
Quer dizer, nós estamos enfrentando essa pandemia, obviamente, com problemas, mas poderiam ser muito piores. A população foi atendida economicamente, essa injeção de dinheiro na população, ela segurou um pouco a economia, as previsões eram catastróficas no começo do ano, e os números de mortalidade estão, digamos, bem contemplados, aí, bem posicionados em relação ao que existe no resto do mundo. Então, é uma situação aguda de doença transmissível. Na área de doenças não transmissíveis, nós não temos ainda um cenário como esse, por uma questão, acho que, de mentalidade. A mentalidade que existe no gestor público na área de doença transmissível, na área de transplante, na área de AIDS, precisaria ser transposta para a área de não transmissíveis e acabar com burocracia, como, por exemplo, esse formulário que deve ser usado, a LME, para medicamento de alto custo num serviço de complexidade. Então, no caso que nós estamos falando aqui, não é de alto custo, você imagina comparar o preço de um análogo rápido de insulina ou de um inibidor de SGLT2 com os biológicos que se usa para câncer, com os tratamentos antineoplásicos propriamente ditos, com transplantes, com medicamentos para AIDS. Obviamente, é brincadeira comparar o valor unitário disso. O problema é a massa de doentes. Mas, então, tem que mudar essa burocracia, porque não são produtos de alto custo e não são dispensados em serviços secundários. Eles vão para atenção primária de saúde. Então, eu acho que tem que haver uma certa burocracia para controle, inclusive, mas certamente não é a mesma burocracia de um medicamento de alto custo, de um medicamento de uma unidade secundária, onde existe um aparato burocrático para dar conta disso. No posto de saúde, às vezes você tem uma enfermeira para dar conta da coisa, e quando tem um médico, ele não vai parar o atendimento de 3 consultas para preencher à mão um formulário desse. Esse é o meu sonho, né? Fora Ótimo. Aquilo que a Olívia... Anotado. Que se a gente tiver acesso ao tratamento não farmacológico, que é o decorrente da presença capilarizada nas unidades básicas de saúde, são 6.000 municípios, para arredondar, acesso ao tratamento não farmacológico, que é implementado pela equipe de saúde e que é o tratamento que mais funciona para diabetes, muito melhor que remédio, esse é o sonho de todo mundo que cuida de diabetes. Eu tenho esperança que esses seus 2 sonhos serão atendidos, viu, Dr. Malherbe? Sei que a Olívia está trabalhando bastante nisso, né, para que a atenção primária se aprimore nos cuidados com diabetes e com outras doenças crônicas não transmissíveis, e a disponibilização dos medicamentos, né, insulinas, na atenção primária, isso é fundamental, né? A gente sabe, como a Olívia disse também, a especializada ela tem seus limites, enquanto a atenção primária está em todos os municípios. Então, só chegando o medicamento em todos os municípios através da atenção primária que as pessoas vão realmente ter essa cobertura de verdade, né? Do contrário, só, né, poucos locais vão ter através da atenção especializada, né, e toda a parte também de saúde da família, que pode dar atenção de cuidados de nutrição, de atividade física, né, que acho que fazem parte desses cuidados não farmacológicos, também, né, tem que fazer parte nos programas da atenção primária. Bom, eu anotei tudo aqui, então daqui a um ano a gente vai voltar aqui para ver onde a gente chegou. Mas eu vou agora, né, apesar da gente já ter passado do tempo, vou dar 1 minutinho para cada um para se despedir, e já agradeço muito pela presença, por estarem aqui nesse debate que foi tão interessante durante o dia de hoje. Então, vou pedir para a Olívia começar.
Obrigada, Mark. Eu quero complementar o desafio do Dr. Malherbe dizendo que a atenção primária faça o tratamento não farmacológico e o farmacológico que a gente já disponibiliza no SUS com as medicações que já estão na nossa Rename, né? E que isso seja muito capilarizado. Minhas palavras finais são de um convite, na verdade, a todos que estão nos assistindo para acessarem a página do Ministério da Saúde, né, principalmente da atenção primária, aps.saude.gov.br, porque lá vocês encontram o Guia Alimentar para a População Brasileira, que também é muito bem reconhecido como uma melhor recomendação em termos de alimentação saudável, a dieta cardioprotetora baseada nos hábitos alimentares brasileiros, né? Queria ainda comentar que no âmbito do Departamento de Promoção da Saúde, onde eu atuo, a gente conta ainda com o Programa de Saúde da Escola, que ocorre desde 2007, já está em mais de 5.000 municípios, são milhões de alunos beneficiados com atividades educativas anualmente, né, com calendário semestral. Então, dialogando com o que o Lucas diz, né, de apostar nessas crianças e na educação desde o começo como um ponto importante. A Academia da Saúde também. Em 2018, a gente assinou um termo de compromisso com os produtores, né, de alimentos industrializados para redução do teor de açúcar e de sódio desses produtos, né? Então, nossa expectativa é reduzir até 140.000 toneladas de açúcar desses produtos. O impacto disso até 2022 é bastante expressivo. Então, algumas dessas medidas que ajudam as pessoas a se cuidarem, né, como encontrar feiras perto de casa, ambientes saudáveis, produtos com redução de açúcar, são compromissos governamentais também, e um pouco do nosso papel. Acho que a discussão foi ótima, espero receber em breve esse documento, que vou incorporar ao meu planejamento aqui do próximo ano. Agradeço mais uma vez a discussão e cumprimento também os colegas que participaram nessa tarde junto comigo. Bom, muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado, Olivia. Prazer tê-la aqui participando da discussão conosco. Dr. Malherbe, por favor. Agradecer a oportunidade de estar nessa discussão muito rica e me colocar à disposição para novas oportunidades. Um abraço a todos. Muito obrigado. Gilberto? Bom, também agradecer demais o convite, agradecer ao Mark, ao Lucas, que faz parte desse projeto, desse Fórum de Doenças Crônicas, que é extremamente importante e que tem um trabalho muito interessante, que é buscar os problemas, conhecer os problemas melhor, buscar as soluções e levar isso para os gestores, para tentar facilitar um pouco a vida dos gestores, que a gente há de convir que não é fácil, né? Mas a gente precisa ficar lá conversando com eles de vez em quando, chateando, mas a Olivia sabe que a gente não faz isso para chatear ela de forma alguma, é o nosso trabalho. Falar que realmente amanhã, esse é o Novembro Azul, é importante, é essencial que todos vejam a importância do diabetes, como foi falado aqui pelo Malherbe, pelo Lucas, pelo Mark, pelo Dr. Fado, a quantidade de pessoas, a quantidade de mortes, complicações do diabetes, tudo isso. Amanhã é um dia de celebração, o Dia Mundial do Diabetes. Diabetes não tem férias, a gente tem que cuidar do nosso diabetes amanhã também, mas vamos celebrar o diabetes. Amanhã eu não tenho aqui, mas eu tenho certeza absoluta que a SBD deve ter uma programação cheia de informações importantes para as pessoas que têm diabetes. A ADJ também terá amanhã, a partir das 10 da manhã, se não me engano, até às 17 horas, nós vamos estar
o tempo todo ao vivo, conversando com profissionais. Tem até um Masterchef lá amanhã, que fez uma comida deliciosa. Então, amanhã estaremos celebrando o diabetes. Muito obrigado a todos. Um grande abraço para o Malherbe, que é uma pessoa incrível, para a Olivia, que eu conheci há pouco tempo, por enquanto só virtualmente, ao meu grande amigo Lucas, que já nos encontramos muitas vezes, e ao Mark também, que é um parceiro de diabetes e de trabalhos de muitos e muitos anos. Muito obrigado, Gilberto. A ADJ, a SBD, o Ministério da Saúde são parceiros aí importantíssimos do fórum, né, para a gente poder discutir quais são as principais necessidades e o que a gente pode fazer em parcerias para melhorar a situação de diabetes e de outras doenças crônicas não transmissíveis no país. E agora eu gostaria de convidar o Lucas Xavier para suas palavras de encerramento. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra de verdade estar participando hoje desse painel. E eu acho que, para encerramento, compartilhar outra angústia que eu tenho e que convido todos que estão assistindo e todos os atuantes, né, nesse mundo do diabetes, para que nós fiquemos atentos, né, às tomadas de decisões que vamos ter daqui para frente, que sim, é possível mudar essa realidade do mundo do diabetes, mas a gente tem que colocar em mente que muitas dessas coisas devem ser baseadas em evidências científicas, né? Então, como membro da academia atualmente, tenho muito receio, mas eu tenho esperança também que a partir do momento que todas as decisões e as políticas públicas forem baseadas em evidências científicas, a gente tem muita chance de progredir em relação ao cenário atual de diabetes aqui no Brasil e no mundo. Bom, muito obrigado. Então, eu agradeço a todos e todas que estiveram nos acompanhando durante essa tarde e reforçando o que o Gilberto trouxe também, que fiquem atentos, né, o Dia Mundial do Diabetes, que vai trazer muitas atividades nas redes sociais, especialmente durante esse ano, para que as pessoas entendam mais, se engajem mais com o tema. Como vimos, grande parte das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes, o que é um perigo, um risco muito maior. Então, que essas pessoas procurem aí identificar se elas têm algum sintoma, fazer acompanhamento médico, né, e que, tendo diabetes, que elas se engajem nos seus cuidados, né, como o Gilberto também trouxe, que é uma preocupação muito grande, para que ela possa ter uma vida feliz, né, e não tenha limitações no seu dia a dia. Tá? Muito obrigado, então, a todos e todas, e ficamos por aqui. Obrigado. Foi um prazer.